programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz em todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, está aqui conosco o nosso companheiro Assauri Franco de Moraes, que vai fazer agora as suas saudações a todos vocês. Que a paz de Jesus esteja conosco e que o Pai possa abençoar a todos os lares. Então, meus amigos, meus irmãos, estamos saindo da aula inaugural deste ano, do trabalho do nosso Instituto Cultura Espírita. A gente sabe que nos meses de janeiro e fevereiro nós temos aquele nosso curso de férias, que aliás foi muito bom este ano, graças a Deus. Todos os expositores apresentaram excelentes trabalhos, pudemos fazer algumas entrevistas magníficas e que estão aí na internet pela nossa web TV, TV ICEB, e estão aí pelo mundo afora sendo acessadas por muitas pessoas, e temos um retorno assim maravilhoso desse trabalho que é feito. Mas tivemos agora, no último sábado, tivemos a aula inaugural, que veio o nosso querido Adson Mascaro, uma pessoa certamente desconhecida ainda aqui no Rio de Janeiro, mas que nós conhecemos numa atividade espírita da qual participamos na cidade de Juiz de Fora no ano passado. E eu fiquei muito assim, assombrado com o Adson, a cultura dele, a juventude dele. O Adson é uma pessoa, ele é um livre docente, quer dizer, ele atingiu o nível máximo que é possível se atingir na carreira docente universitária. Ele é um livre docente da USP, a Universidade de São Paulo, o que é uma coisa muito alta. Ele trabalha fundamentalmente com filosofia do direito, que é de uma complexidade imensa e exige uma cultura fantástica. E ele nos falou exatamente sobre a filosofia espírita, trazendo uma abordagem de grande profundidade. E essa aula inaugural está disponível para todos, através da nossa TV, e vale a pena ouvir, refletir, meditar sobre os ensinos magníficos que o nosso companheiro trouxe para nós. Começamos assim o nosso ano de maneira muito boa, e vamos agora nos preparando ao longo desse mês de março. Agora no próximo sábado, dia 9, teremos nossa doutora Rosa Martins, que é doutora em genética, é médica, e ela começa a trabalhar a questão da doutrina espírita, com vidas sucessivas e a programação reencarnatória. É muito interessante a abordagem que ela faz, que de um lado você vê a estrutura orgânica, biológica sendo preparada, ao longo de todo o processo de gestação, de acordo com as necessidades do espírito que vai encarnar. É muito interessante ver o lado espiritual acoplado ao lado orgânico, material. A doutora Rosa faz isso muito bem feito, e vale a pena a nossa aprendizagem. Mas nesse segundo sábado, nós temos a continuidade do estudo da obra de André Luiz. Está lá o nosso companheiro Luiz Eduardo Brandão, que é também, ele é um doutor em física, professor da universidade. Então ele trabalha essa obra complexa nos domínios da mediunidade. Então é um trabalho assim que a gente tem dificuldade de encontrar em outros lugares, mas lá no Instituto Cultura Espírita, o Dr. Brandão está colocando esse assunto. O Brandão não é meramente um teórico, O Brandão é um companheiro nosso que vai para a rua trabalhar a benefício do necessitário, arregaça as mangas, vai dar uma palavra boa, entra pela madrugada dentro, servindo as pessoas mais necessitadas. Então ele sai até da sua posição de professor universitário, reconhecido, famoso, nos domínios, e vai lá para a rua ajudar os mais necessitados. É isso mesmo que o Espiritismo ensina. O fato de determinados títulos a gente ter não significa muita coisa. O que interessa mesmo é o trabalho no bem. E ele faz isso, e faz isso muito bem feito. A vida inteira tem feito isso. Mas ao lado disso tem a sua competência técnica, o seu conhecimento. Ele é um doutor em física. Essa obra nos domínios da mediunidade é uma obra complexa. E ele apresenta de uma maneira muito clara, muito precisa. Nós achamos que é um trabalho que vale a pena. Aliás, a obra de André Luiz carece de pessoas com esse nível para poder explicar de uma forma adequada.
Mas também no nosso instituto a coisa começa de manhã, né? Porque logo às 8h30, de 8h30 às 10h30, o nosso querido Silvio Cruz Portugal inicia uma apresentação, um estudo de mediunidade, é um estudo básico, não tem manifestação mediúnica, né? Não, é um estudo básico de mediunidade. E depois de 10h30 a meio-dia e meia, o Silvio apresenta um estudo também básico de doutrina espírita. É um trabalho realmente muito relevante. Em seguida, de 10h30 ao meio-dia, o Altamiro Rocha apresenta uma turma de Esperanto básico. E depois de 1h30 até as 14h45, ele apresenta uma outra turma de Esperanto básico. Tudo isso funciona ali na nossa nova sede, na Rua Ibituruna 53, no Abrigo Teresa de Jesus. Nossos queridos companheiros, né, estabeleceram conosco essa relação e nós estamos lá, todo sábado, o dia inteiro, à disposição dos nossos companheiros ali no Maracanã. Mantidos os nossos telefones, 2224-1060, 2224-0736. Também pode se comunicar conosco através do nosso site www.portaliceb.org.br. Você entra lá no portal e você pode ter acesso aos nossos e-mails também. Um deles é o culturaespírita@oi.com.br e o outro é o Instituto de Cultura Espírita do BR @gmail.com. Quando você entra no nosso portal, Portal ICEB, você tem acesso à TV ICEB. A TV é uma TV pela web, né, pela internet, que vai para o mundo inteiro. E nós colocamos ali na TV ICEB as palestras, os cursos, os seminários, as entrevistas, né? E até esse programa está lá à disposição de quem quiser ouvir. Então, durante algum tempo, essa programação fica lá à disposição dos nossos companheiros. Então, estão convidados para a retomada das nossas atividades desse sábado agora com a doutora Rosa Martins, mas começando desde amanhã, da parte da manhã, estamos lá à disposição de todos. Vamos então agora ao nosso breve intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Revista Cultura Espírita, março 2013. Artigo central: A visão espírita da água, de Dirceu Machado. Pelos caminhos da educação, progresso e paradigmas mentais, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Memória da Água, Cláudio Conti. Entrevista de março: o trabalho da assistência espírita ao presidiário, Wilson Longobucu. Crônicas de Família, Ana Guimarães, Superação. Destaque para um olhar sobre a semente do futuro, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, a última viagem de Jesus, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, Deolindo Amorim, Conceito Espírita, continuação. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Gilberto Lepeniski, o Teatro e o Espiritismo, Jesus, o modelo e guia de todos nós. Marcos Leite, Revista Cultura Espírita. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a contribuição generosa do nosso companheiro Turinho Barbosa, nosso engenheiro de som, que ali está tomando conta, né, dos nossos deslizes, das nossas dificuldades, das nossas tosses, né, dos nossos problemas, arrumando a voz, de tal maneira que vocês aí, nossos ouvintes queridos, possam receber esse trabalho com um mínimo de qualidade. Nossa gratidão ao nosso querido Tuninho Barbosa. E nossa gratidão à nossa Rádio Rio de Janeiro, né? 1400 kHz, a emissora da Fraternidade, agradecendo porque nos acolhe todas as semanas, né? Também nos acolhe com o nosso programa, que vai ao ar aos domingos, que o nosso companheiro Neandertal apresenta, o programa do nosso, as notícias do nosso instituto. Então, nessa Rádio Rio de Janeiro, a emissora dos Espíritas, da Fraternidade, ficamos muito agradecidos por sermos acolhidos por eles. A Saruí, temos uns desafios aqui. As perguntas estão vindo da terra do Chico, de Uberaba, e pela internet. Olha que beleza, né? A nossa irmãzinha Mariana
Pareantes, ela fala do Chico. Olha a pergunta dela. Aqui em Uberaba ainda é muito forte a presença do Chico Xavier. Aí ela pergunta, por que ele não se manifesta para dar continuidade ao trabalho que sempre realizou de ajudar os outros? Pensa aí. A continuidade do trabalho dele, né, esse princípio de ajuda e tal, a gente ainda pode admitir como um processo de continuidade através da leitura dos livros que ele deixou, psicografou e tudo mais. São livros que contêm ensinamentos que vão perdurar para sempre, né? Mas de qualquer forma, Mariana, antes de mais nada, eu quero agradecer pela sua audiência, a sua participação aí de Uberaba, né, através do computador, sintonizando a nossa Rádio Rio de Janeiro. Agora, a espiritualidade, Mariana, ela tem o seu planejamento, que é feito dentro de razões que muito nos falta para atingir. O nosso querido Chico, durante seu tempo quando ele estava encarnado, né, ele foi de uma extrema atuação consoladora junto aos sofredores. Então nós queremos crer que após a sua volta à vida espiritual, muito há o que avaliar, planejar o futuro, investir em novas missões, e isso deve se encaixar em outros trabalhos missionários de outros espíritos trabalhadores. Então, dessa forma, só nos cabe aguardar os propósitos maiores que Jesus nos reserva. E certamente o nosso querido amigo há de se apresentar com novas proposições de caridade e amor. Lembre-se também que sempre, mesmo não sendo da nossa percepção, ele está continuamente olhando por nós e enviando o seu benfazejo, o amor para os nossos corações. Então, certamente ele está trabalhando, ele está fazendo alguma coisa, ele está orientando, né? Agora, a amplitude de um espírito como ele, a amplitude de trabalho é muito grande e certamente os horizontes são maiores. Na verdade, disfarçado, né? Naquele corpo sofrido, né? Com aquela condição bastante humilde, né? Disfarçado naquilo. Estava um espírito luminosíssimo. Isso. Né? Um grande mensageiro, um grande missionário, né? Uma criatura assim dotada de um amor difícil até da gente compreender, né? E certamente esse espírito ele carrega consigo, né, essa bagagem. Ele está no plano espiritual fazendo coisas que a gente nem imagina, né? Certamente continua profundamente vinculado ao bem, à luz, ao amor, desenvolvendo tarefas de grande magnitude que nós não somos capazes de compreender, né? Muito bom. Mas ela lá de Uberaba, e ela pergunta, onde é que eu posso encontrar as obras completas do Chico Francisco Cândido Xavier? Pois ela perguntando isso, a gente tem uma ideia, mas logo de Uberaba ela vai perguntar onde é que pode encontrar, né? Mas, de qualquer maneira, Mariana, tem uma resposta, né? A gente... o Chico já fez um bom tempo que ele que uns 10 anos que ele desencarnou, já passou até, né? Ele psicografou e publicou cerca de 400 obras, sendo que a última foi publicada em 1999, o livro chama-se Escada de Luxo. Então eu acredito que você poderá encontrar a relação disso catalogada na Federação Espírita Brasileira. Você tem computador, tem facilidade para isso, você pode ir no site da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, e fazer ali uma consulta vendo as obras dele que estão publicadas. E eu acredito que por ali você terá uma boa orientação. A nossa amiga Mariana, né, continua perguntando. Jesus ensinou a importância da tolerância, da generosidade e do amor na condução de nossas vidas. É verdade, né? Aí ela pergunta, por que é tão difícil a prática desses princípios? Veja bem, Mariana, nós estamos em um planeta de expiações e provas. Dentro desse conceito, nós temos faltas para expiar e provas para demonstrarmos que aprendemos as lições em nossas expiações. No livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos de 28 a 30, nós vamos encontrar Jesus nos ensinando o seguinte:
Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Mariana, a dificuldade para sermos generosos, tolerantes e praticarmos o amor incondicional é exatamente a dificuldade de buscarmos Jesus e entendermos a suavidade do seu jugo. Ainda somos muito egoístas. Nós temos dificuldades de nos despirmos de nossas vaidades, de seguirmos o chamado de Jesus, o mesmo que ele fez ao jovem rico que lhe pediu o reino dos céus. Jesus, ainda no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 21, né, Mateus nos relata as palavras de Jesus, que seriam, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Então, Mariana, o desapego aos valores materiais é que nos leva à generosidade, à tolerância e, por via de consequência, ao amor. Então, essa dificuldade a que você se refere, né, é uma sensação, é uma condição que, na medida em que nós formos evoluindo, melhorando, aprendendo, nós iremos perdendo essa dificuldade e, consequentemente, nos encaminhando cada vez mais a seguirmos a Jesus. É um desafio, né? Não é fácil, porque nós estamos muito centrados em nós mesmos, né? E o amor significa colocar o centro no outro, é o altruísmo. Exatamente. Substituir o egoísmo pelo altruísmo. Isso é um processo que a gente construiu durante muito tempo, o egoísmo, agora tem que desconstruir, substituindo pelo altruísmo. É um desafio, mas não há alternativa. Nós temos que seguir Jesus, é isso, né? Muito bem. Finalmente, a nossa querida irmã pergunta: como os espíritas estão vendo as transformações porque passa o mundo cristão, em especial o catolicismo? Olha, Mariana, o primeiro pensamento que um espírita deve ter é o da solidariedade, de respeito e de esperança, no sentido de que todas as transformações ocorram seguindo as diretrizes do Pai em busca de um mundo mais fraterno e construtivo. O espírita, na medida em que acompanha as edificantes advertências de Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Emanuel, Filomeno de Miranda e tantos outros trabalhadores da Seara de Jesus, sabe que importantes transformações estão em curso, não só na estrutura física do planeta, como também e principalmente nos aspectos éticos e sociais que aceleram os processos de regeneração. Tudo se transforma e nada se perde. Assim, confiando nas diretrizes divinas, não podemos nos deixar levar pela angústia do medo, da incerteza ou da dúvida. Confiemos nos sábios rumos que Jesus nos oferece e façamos a nossa parte. As transformações no catolicismo, conforme a sua pergunta, fazem parte de um contexto bem mais amplo, mais ecumênico, cujo escopo está além das perspectivas imediatistas. Você veja bem, Mariana, essas transformações, elas fazem parte exatamente do próprio ambiente social em que nós vivemos. Durante séculos e séculos de cristianismo, da história cristã, nós vamos encontrar uma dissonância muito grande entre as diferentes confissões religiosas. A busca da verdade de cada um, né? Aquilo que foi abordado pelo César na pergunta anterior que você fez com relação ao egoísmo, com relação a nossa cegueira em encontrar o caminho para Jesus, né? Nós não podemos nos esquecer que o próprio Cristo nos disse que haveria um só rebanho para um só pastor. Então, para que um dia essa excelência
né? No conduzir das nossas emoções, da nossa ética e da nossa moral, para que um dia isso aconteça, sem dúvida nenhuma, essas transformações, essas mexidas sociais, esses impactos teológicos, tudo isso são necessários, porque nós temos que caminhar para um processo redentorista, um processo em que nós tenhamos uma visão mais ampla das coisas. Então não há porque nós nos preocuparmos ou ficarmos temerosos, porque o fim do mundo está chegando. Não está chegando fim de mundo nenhum. O que existem são simplesmente ajustes necessários, previstos e importantes para que as coisas possam se acomodar nos seus devidos lugares. Eu acho que nós oramos, né, pelos nossos irmãos católicos. Sim. Como oramos por todos os religiosos, mas especialmente nesse momento que está sendo a mudança do Papa, né? A saída do outro Papa. A gente está ouvindo as coisas, lendo as notícias, né? Então a gente vê, quando a gente estuda a história da Igreja, né, nós verificamos assim algumas opções que provavelmente não são as opções do Cristo, né? Algumas opções que entraram pelo domínio, pelo poder, pelo humano, pelo dinheiro, pelo banco, né? E toda uma estrutura hierárquica e terras. Eu não vou discutir isso, nem estou criticando isso. Apenas fazendo uma olhada histórica nessa história, né? Nós achamos que esse é um momento muito importante em que acabaram se instalando dentro da Igreja muitos comportamentos que muitas vezes têm negado aquilo que Jesus ensinou, né? Que é essa tolerância, o amor, a solidariedade. A gente olha a história em que a Igreja muitas vezes se associou aos grandes, aos poderosos, teve escravos, né? Fez as torturas na Inquisição e tanta coisa, né? Que coloca determinadas pessoas com um poder gigantesco. Veja bem, não estou fazendo uma crítica, estou fazendo uma olhada histórica. É um retrato. Mas é hora de orar pelos nossos irmãos, porque é mais de 1 bilhão de pessoas que adotam o catolicismo num mundo que tem cerca de 7 bilhões. É um número muito forte, muito considerável. Então vamos orar pelos sacerdotes católicos, vamos orar pela hierarquia católica, pelos nossos irmãos do catolicismo, para que eles possam fazer aquele grande encontro de corações, aquele grande retorno à simplicidade, à humildade, à modéstia do nascimento de Jesus, da manjedoura, né? Aquela visão franciscana, né? da abdicação do gosto material, né? Enfim, certamente vamos orar por eles, porque são importantes, são nossos irmãos, e provavelmente nós que somos aprendizes do Espiritismo talvez não estivéssemos aqui hoje nessa condição se não fosse o esforço dos nossos irmãos católicos. Sim. Que ao longo de 2 milênios, né, trouxeram a mensagem de Jesus para que ela pudesse chegar aqui. Com esta ou aquela visão que hoje é diferente para nós, consideramos algumas deturpações, mas é respeitabilíssimo. Merece inteiramente o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso amor e o nosso pedido muito sincero ao mundo maior, que os nossos irmãos da Igreja Católica possam de fato encontrar seus melhores caminhos na direção do nosso Mestre Jesus. Sem dúvida. Então, que essas bênçãos estejam para ele e também para todos os outros que não se dizem católicos, se dizem cristãos, né? Mas que muitas vezes têm se atirado a disputas, a desentendimentos. O cristianismo é o amor no seu maior esplendor, é a fraternidade, assim celebrada no coração de todas as pessoas. Então que essa fraternidade, esse amor possa estar presente em todo o mundo cristão e na verdade em todo o mundo, para todas as pessoas, a fim de que nós possamos celebrar na Terra esse grande encontro de corações, para que a fraternidade, para além da diferença da língua, da raça, das religiões, para que a fraternidade verdadeira impere em todas as almas. Vamos ao nosso breve intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser, com o nosso companheiro Geraldo Cardoso, com a sua internet do bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a
A internet do bem apresenta um episódio vivido por um médico bem-sucedido quando ainda cursava a então Escola de Medicina de sua cidade. Naquele tempo, que deixou saudade, havia um respeito recíproco entre alunos e professores. Um bom professor era mais do que um líder, porque se tornava um exemplo a ser seguido. Era um verdadeiro guia, um autêntico ídolo. Vejamos o que nos relata o autor. Tínhamos uma aula de fisiologia na Escola de Medicina logo após a Semana da Pátria. Como a maioria dos alunos havia viajado aproveitando o feriado prolongado, todos estavam ansiosos para contar as novidades aos colegas e a excitação era geral. Um velho professor entrou na sala e imediatamente percebeu que iria ter trabalho para conseguir silêncio. Com grande dose de paciência, tentou começar a aula. Mas você acha que minha turma correspondeu? Que nada. Com certo constrangimento, o professor tornou a pedir silêncio educadamente. Não adiantou. Ignoramos a solicitação e continuamos firmes na conversa. Foi aí que o velho professor perdeu a paciência e deu a maior bronca que eu já presenciei. Veja o que ele disse. Prestem atenção, porque eu vou falar isso uma única vez, disse levantando a voz. Um silêncio de culpa se instalou em toda a sala e o professor continuou. Desde que comecei a lecionar, e isso já faz muitos anos, descobri que nós, professores, trabalhamos apenas 5% dos alunos de uma turma. Em todos esses anos, observei que de cada 100 alunos, apenas 5 são realmente aqueles que fazem alguma diferença no futuro. Apenas 5 se tornam profissionais brilhantes e contribuem de forma significativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os outros 95% servem apenas para fazer volume. São medíocres e passam pela vida sem deixar nada de útil. O interessante é que esta porcentagem vale para todo o mundo. Se vocês prestarem atenção, irão notar que de 100 professores, apenas 5 são aqueles que fazem a diferença. De 100 garçons, apenas 5 são excelentes. De 100 motoristas de táxi, apenas 5 são verdadeiros profissionais. E poderia generalizar ainda mais. De 100 pessoas que chamamos de amigos, apenas 5 são verdadeiramente especiais. É uma pena muito grande não termos como separar estes 5% do resto, pois se isso fosse possível, eu deixaria apenas os alunos especiais nesta sala e colocaria os demais para fora. Então teria o silêncio necessário para dar uma boa aula e dormiria tranquilo, sabendo ter investido nos melhores. Mas, infelizmente, não há como saber quais de vocês são estes alunos. Só o tempo é capaz de mostrar isso. Portanto, terei de me conformar e tentar dar uma aula para os alunos especiais, apesar da confusão que estará sendo feita pelo resto. Claro que cada um de vocês sempre pode escolher a qual grupo pertencerá. Obrigado pela atenção e vamos à aula de hoje. Nem preciso dizer do silêncio que ficou na sala e do nível de atenção que o professor conseguiu após aquele discurso. Aliás, a bronca tocou fundo em todos nós, pois minha turma teve um comportamento exemplar em todas as aulas de fisiologia durante todo o semestre. Afinal, quem gostaria de espontaneamente ser classificado como fazendo parte do resto? Hoje, não me lembro de muita coisa das aulas de fisiologia, mas a bronca do professor eu nunca mais esqueci. Para mim, aquele professor foi um dos 5% que fizeram a diferença em minha vida. De fato, percebi que ele tinha razão e desde então tenho feito tudo para ficar no grupo dos 5%. Mas, como ele disse,
Não há como sabermos se estamos indo bem ou não. Só o tempo dirá a que grupo pertencemos. Contudo, uma coisa é certa: se não tentarmos ser especiais em tudo o que fazemos, se não tentarmos fazer tudo da melhor forma possível, seguramente sobraremos na turma do resto. Meus amigos, que bela lição! O verdadeiro mestre sabe aproveitar a oportunidade certa para tocar os sentimentos dos seus discípulos de forma inesquecível. Obrigado pela gentil atenção e tenham uma semana de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.